sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá, e é um nome meio estranho, mas é Aió o nome dele. Filhos de Abinadab guiavam o carro novo. E levando a casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas e com saltérios, e com tambores, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os levaram à arca, ao Senhor tinha dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e com sons de trombeta. É um pouco longo, é uma história muito interessante, onde nós podemos aprender várias lições aqui. Eu poderia falar aqui de Obed-edom, falar da casa de Abinadab, são os nomes difíceis, né? Aí, Joyce, o nome que você for dos seus filhos, gerações que virão, Abinadab, Obed-edom, são nomes bem diferentes, né? Então aqui fala da arca, que a arca esteve em 2 casas. E a gente pode ver 2 situações diferentes, na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Como essa arca esteve na casa de Abinadab e como essa arca chegou à casa de Obed-edom. Mas também a gente pode falar um pouquinho de Davi um pouco antes. Aqui fala que Davi, ele se alegrou e ele quis levar a arca, porque Davi já tinha sido ungido rei pela 3ª vez. Ali ele estava rei sobre Israel, sobre toda aquela nação. Então Davi estava muito feliz, Deus tinha dado muitas vitórias. Se você ler no capítulo anterior, você vai ver que Davi consultava o Senhor. No capítulo 5, eu não vou ler, se você quiser, você lê lá na sua casa. Capítulo 5, verso 19, 23 e 25. Em todos esses versículos, Deus fala com Davi, porque Davi procura saber qual é a vontade de Deus. Nós precisamos procurar saber qual é a vontade de Deus. Não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, porque é Deus que nos guia. E Davi ali procurava saber a vontade de Deus, se ele ia guerrear, se ele ia ganhar, qual era a direção que Deus ia dar. E Deus dava a direção e falava para Davi: faça assim. Davi fazia assim, e ele venceu os filisteus. Então, depois de várias bênçãos no capítulo 5, a gente vê que Davi se alegrou muito, né? Aqui nós vemos aqui no verso 5, capítulo 6, verso 5. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se. Então Davi estava reluzente, alegre, feliz, porque Deus tinha feito grandes coisas. E Davi teve uma ideia de trazer a arca.
Mas ele não consultou Deus dessa vez. Esse foi o grande erro. E muitas vezes a gente acha que está fazendo algo de bom, mas se não consultamos a Deus, esse algo não é bom. Nós podemos ver aqui que Davi teve o sangue de Uzá em suas mãos. Por causa da imprudência de Davi, um homem morreu. Uzá morreu porque a arca não poderia ser levada de qualquer maneira. E às vezes, eu aprendi algo com essa passagem, que nós não devemos tomar decisões quando estamos muito alegres e não tomar decisões quando estamos muito irados. São duas situações onde nós devemos pôr o pé no freio e pensar e buscar a presença de Deus. Muito alegre, a gente toma a decisão errada. Porque na euforia, Davi fez isso. Davi tomou uma decisão errada quando estava alegre. Ele estava muito feliz. Mas a arca de Deus, aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, não Velho? Desculpa, o pastor nos ensinou a falar Antigo Testamento, é a força do hábito, né? Então nós estamos falando do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Então a Arca da Aliança, ela tinha uma maneira correta de ser conduzida, de ser transportada. Somente os levitas poderiam transportar a Arca da Aliança. E ela tinha uma maneira correta, ninguém podia tocar na arca. Tamanha é a santidade de Deus. As coisas de Deus precisam, elas têm que ser feitas com decência, com santidade, com sabedoria, com temor. É verdade. Então Davi ali não buscou a sabedoria. Será que Davi não sabia? Talvez Davi sabia. Mas Davi, por estar muito alegre, a euforia tomou conta do coração de Davi e ele não pensou. Aqui fala que a arca esteve na casa de Abinadab. Essa arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos a arca esteve na casa de Abinadab. Se você quiser ler depois lá na sua casa, você veja que 1 Samuel 7 fala isso. Que Eleazar, filho de Abinadab, ele foi consagrado para cuidar da arca. Ele era levita. A Bíblia não fala que Abinadab era levita, a Bíblia não fala que Abinadab era sacerdote, nada, mas fala que Eleazar, ele tinha autoridade, ele foi separado, ele foi escolhido para cuidar da arca, porque ele era um levita. E os irmãos dele, Uzá, nome difícil, né, gente? Mais um nome difícil aqui, Joyce. Uzá. E aqui na minha Bíblia, porque dependendo da versão, eles escrevem de uma forma, Aió. Mas aí eu li algumas outras versões, Aió, com acento no O. Então eu não sei qual é o correto, mas esses dois eram irmãos de Eleazar. Mas a Bíblia não fala que eles eram levitas ou tinham alguma função na casa de Deus. E eles conviveram com essa arca durante 20 anos. Mas eles não tinham intimidade com Deus. Quantos de nós, muitas vezes, estamos na presença de Deus há tanto tempo e nós não temos intimidade com Deus? Mas nós precisamos buscar. Então, Eleazar, a Bíblia também não fala. Eu não consigo achar aqui na Bíblia, não consegui achar nada dizendo por que Eleazar não estava presente nesse cenário. A gente só vê falar dos dois irmãos. E Davi, nas melhores das intenções, comprou um carro, fez um carro, mandou fazer um carro novo. A Bíblia fala que é um carro novo para colocar a arca. Olha que boa a intenção. Não havia nada de errado na intenção dele. Mas ele estava fazendo tudo o que era contrário ao que Deus ordenava. A Arca da Aliança, ela tinha algumas argolas. Para vocês terem noção do perigo que era tocar na arca. Pessoas não podiam olhar o que tinham dentro da arca, que morreram. A arca tinha umas argolas e era necessário colocar algumas estacas, não podia tocar. Então, eles davam a ordem para os levitas colocarem nos ombros a arca. Não tocar na arca, mas segurarem naquelas estacas que eram envolvidas naquelas argolas. São ordenanças de Deus. E nós não podemos ir contra as ordenanças de Deus. Aquele que se levanta contra uma ordenança de Deus paga um preço alto.
Uzá morreu. E esse sangue ficou nas mãos de Davi, por imprudência de Davi. Não tome decisões quando você estiver muito alegre, eufórico. Não tome decisões quando você estiver muito irado. Certamente você vai tomar uma decisão errada. Aqui fala que Davi estava muito alegre, no versículo 5. E logo abaixo, no versículo 8, nós vemos que Davi se contristou. A alegria dele se transformou em tristeza. Ele sentiu o peso do que ele fez. Porque ele não estava fazendo o que era correto. Ele não seguiu as ordenanças de Deus. E ali ele se entristeceu. Então toda aquela alegria que ele estava com o povo, falando que tocou o pandeiro, como nós fizemos aqui, tudo muito lindo, mas tudo aquilo passou. Porque um homem morreu por imprudência de Davi. Porque a alegria dele sobressaiu a sabedoria. Nós não podemos deixar os nossos sentimentos tomar conta da nossa mente, né? Deixar tomar conta da nossa sabedoria, a sabedoria que Deus nos deu. Então nós temos que entender isso. E isso eu aprendi hoje lendo essa passagem, né? Então aqui fala que essa arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E quando ela chegou na casa de Obed-edom, aqui no verso 10, parte B. Vou ler o verso 10. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ele recebeu a arca. Ele era um sacerdote levita. Ele estava preparado. Ele recebeu a arca na casa dele. Como a Anete está recebendo hoje a presença de Deus, a arca de Deus aqui nessa casa. Em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor recaem sobre a sua casa todos os dias. A sua vida, a sua casa, a sua família, os filhos, sobre os filhos dos seus filhos. São bênçãos com promessas sobre a sua vida, sobre os seus filhos. Como foi cantado aqui ao Salmo 103. É muito lindo esse salmo, que fala que as bênçãos do Senhor, ela vem sobre os filhos dos filhos, de geração em geração. E que a bênção do Senhor venha sobre a sua casa, os filhos dos seus filhos, né? São seus netos, seus bisnetos, né? Já tem um neto aqui, né? Logo não, ainda vai demorar, mas o tempo passa tão rápido, né, gente? Que, ó, eu vejo esses meninos aqui, esse aqui, ó, essa bênção aqui, meu filhão, postiço, ele era do tamanho do filho dele quando eu cheguei na igreja, né? E aí, ó, já tem filho, já sou uma avó postiça também, né? Então, que a bênção do Senhor venha sobre a sua casa, com sabedoria, com temor, porque Obed-edom, a diferença de Obed-edom, da casa de Obed-edom para a casa de Abinadab, é exatamente o temor. O temor, a reverência, a sabedoria, né? Então aí fala que Deus o abençoou. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. 3 meses ele recebeu muitas bênçãos. Eu creio que ele já era abençoado, mas ele foi muito mais abençoado. Ele, a sua casa, a sua família, os filhos, os netos, por gerações foram abençoados porque tiveram temor de Deus. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite. Não decidam coisas importantes na sua vida quando vocês estiverem passando por momentos de muita alegria, muita euforia. Pensa e fala: Senhor, qual é a decisão correta a ser tomada? E também não decidam nada no momento de ira, porque nós tomamos decisões erradas. Aqui custou a vida de um homem. Literalmente ele morreu, né? Por causa de uma imprudência de Davi. Mas às vezes pode morrer algo na sua vida. Pode morrer um sonho por uma decisão errada. Então eu tenho certeza que você veio aqui nessa noite porque Deus tinha essa palavra para você. Talvez você está para tomar alguma decisão. Talvez seja um momento difícil na sua vida, que você está passando por uma tristeza. Não tome decisão sem consultar a Deus, sem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Porque certamente algo pode morrer na sua vida. Então tome decisão sempre de acordo com o respaldo na palavra. Entre no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala com Deus, ora a palavra. Eu pregava outro dia, né, na igreja, falando: orar sem cessar, é sem cessar. Nós precisamos orar todo o tempo. Todas as decisões que nós tomamos
tem que ser debaixo de oração e não debaixo de emoção, não debaixo de euforia, não debaixo de ira, mas debaixo de oração. É uma fé racional, uma fé que pensa, uma fé que está de acordo com a palavra. Verdade. Amém? Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a decisão que você tem que tomar, mas não tome decisão sem antes consultar a Deus, sem estar de acordo com essa palavra, porque Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Então aqui nós vemos que a arca ficou na casa de Obed-edom, o geteu. Ele recebeu essa arca com reverência, com respeito, com temor. Então nós aprendemos aqui várias lições nessas passagens. Com Davi, né? Davi que era um homem segundo o coração de Deus, sábio, mas errava, como nós. Nós também erramos. Mas nós temos um exemplo para que nós possamos buscar na palavra a direção. E nós temos esse exemplo de Obed-edom, de ter santidade, sabedoria, reverência com a palavra de Deus. E Deus abençoou, o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E então Davi ficou sabendo disso, porque Davi ficou com medo quando aconteceu tudo aquilo. Havia sangue nas mãos de Davi por causa daquela decisão errada. Aquilo pesou na vida de Davi. Mas Davi, ele tinha um coração voltado para Deus. E o temor dele fez com que ele mandasse essa arca para a casa de Obed-edom. E ali Deus abençoou. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Abençoou o Senhor a casa da Anete. Abençoou o Senhor a casa do Dite, os filhos do Dite, os netos, toda a casa, os animais. Nós precisamos aprender a orar em tudo que Deus nos dá. Eu tenho ensinado muitas pessoas a fazerem isso, a cobrir a sua vida, a sua casa, a sua família e até os seus animais de oração. Uma coisa eu aprendi com uma pregação da NET que eu nunca mais esqueci. Que o Satanás tem que olhar para a tua casa e ver uma placa, Distrito do Senhor. É Distrito do Senhor, aqui você não pode entrar. Consagre a sua casa, consagre a sua família, consagre tudo que o Senhor deu para você, porque daí o inimigo não pode te tocar. Quando você orar, ore dessa forma: Senhor, eu consagro ao Senhor, eu consagro a minha vida e todas as minhas decisões, todos os meus pensamentos. Nós estamos com a campanha da armadura de Deus, fortalecimento, reveste-me da tua armadura. Esses dias eu tenho sentido um peso no ar. Vocês têm sentido? É um peso. Nós que estamos à frente de batalha, sentimos um peso tremendo, principalmente esses últimos dias. São potestades que estão agindo nos lugares celestiais. A Bíblia fala sobre isso, Efésios 6. E eles não estão para brincadeira. Quem tem mais sensibilidade espiritual consegue sentir. Ontem eu estava num estado, e orando, gente, orando, buscando o tempo todo, orando. Mas um peso no ar, um peso na nação, sabe? Quando você sente um peso na nação, nós precisamos interceder por nossa nação. Nós sabemos que estamos passando por um momento muito delicado, mas Deus é infinitamente maior e a última palavra vem de Deus. Nós cremos que Deus fará justiça, porque o que foi feito não foi justiça. O que foi feito foi algo terrível. Nós não temos mais o direito de falar mais nada, de reclamar. Mas Deus é o nosso juiz. Amém. Não tome decisões sem falar com o juiz. Ele é o nosso juiz. O Senhor Jesus é o nosso advogado. E o Espírito Santo é o nosso escrivão. Nós tivemos nosso escrivão, aprendi essa agora. Ele é o nosso escrivão, saiba disso. Tudo muito lindo. Muito lindo, porque quando você faz petições a Deus, o Espírito Santo leva as suas orações. Nós não sabemos orar como deveríamos, mas o Espírito Santo, ele leva as nossas orações. Eu desejo que você esteja com o coração totalmente aberto para essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, e que você tome decisões segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, leve a arca para a sua casa com reverência, com submissão, com sabedoria,
com temor, porque a arca de Deus é a presença de Deus. Hoje, nós não temos mais a arca, nós temos a presença viva de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por nós, e nós temos livre acesso. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode chegar diante de Deus e fazer as suas petições a Ele. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém? Glória a Deus. Queridos, é interessante a gente entender que essa mesma arca que levava a bênção para um lugar, levou maldição e doença para outro. Porque lá eles não sabiam receber essa presença de Deus. Então, assim, o que a irmã Elaine falou, tem que ter reverência, tem que ter respeito. Não é qualquer coisa, não estamos lidando com qualquer coisa. O plano espiritual rege o plano físico. Então, sempre atento, ligado. Toda palavra que é liberada do altar, ou aqui no caso que estamos realizando um culto, elas são palavras de vida e elas são eficazes. Então, tome como ferramentas em suas mãos e aplique-as. E dessa forma você colhe as bênçãos do Senhor. Amém? Lucas 14, 28, Jesus conta que qual é a pessoa que decide construir algo e primeiro não senta e calcula para ver se tem material suficiente para terminar. Para que ela não coloque só o alicerce e depois não consiga completar a obra e outros venham e comecem a tirar sarro dessa pessoa. Começou e não foi capaz de terminar. Então não conte os teus projetos. Deixa somente os teus resultados falar por você. O projeto tem que ficar no secreto. Né, Will, que a gente estava partilhando esses dias? O projeto fica no secreto. O projeto é igual um bebezinho sendo formado no ventre. Ninguém está vendo, só vai ver quando vier a luz. É a mesma coisa. O projeto é só você e Deus ali, meditando, trabalhando, né? Em intimidade, perguntando se é a vontade, se é daquela maneira que é para ser feito. E Deus vai te revelando, e aí sim, depois que você colocar em prática da maneira que Ele te revelou, tenho certeza que vai dar certo no nome de Jesus. Amém? Gostaria de dar oportunidade, Manete, quer falar alguma coisa, minha querida? Não? Só ouvir, só Aleluia, glória a Deus. Como oração de encerramento, gostaria de chamar a nossa querida pastora Néia para estar orando então pela casa da Nete, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus. Muito obrigado por essa porta. Muito obrigado, Deus, pela vida da Nete, meu Deus, Senhor, pela vida dos filhos dela, Senhor. Tudo, meu Deus, tudo, Senhor, está sendo feito aqui, é para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, por essas vidas que aqui estão, porque eu sei, meu Deus, que ninguém vai voltar da maneira que chegou aqui. Deus, Pai Todo-Poderoso, algo novo o Senhor está fazendo na vida de cada um, porque ouviu a Tua palavra. E a Tua palavra renova, Senhor, todos os dias. Pai Santo e Poderoso, abençoa grandemente a vida da Nete, a casa dela. Como o Senhor foi com Obed-Edom, que assim será na casa dela, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela venha frutificar, meu Pai, grandemente, Deus. Cerca esta casa, meu Pai, com uma cerca viva. Repreende, Deus, toda seta inflamada do diabo, em nome de Jesus. Todo espírito de inveja que bate em retirada desta casa, todo espírito contrário, toda inveja, em nome de Jesus, eu repreendo, eu expulso, eu determino agora, no nome de Jesus. Cai, sai agora, em nome de Jesus. Jesus, unge, Deus, unge com teu sangue os portais desta casa, o portão, a porta, a janela, com o sangue de Jesus, sela esta casa, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, sela os portões desta casa, a entrada desta casa, meu Deus, em nome de Jesus, como ela determinou, ela decretou que aqui, meu Deus, é distrito de Jesus Cristo. Então aqui só entra Jesus, para fora o diabo fica, ainda que ele fique do outro lado, lançando seta, dados inflamados, mas em nome de Jesus não vai prevalecer nenhuma arma forjada contra esta casa. Deus abençoa essas vidas que aqui estão, meu Deus. Abençoa os lares, as famílias, meu Senhor, em nome de Jesus. Guarda, protege, livra de todo mal.
Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta casa. Deus, obrigado pela vida dos pastores, pastora Gi, pastor Victor, guarda, protege, fortalece, Deus, em nome de Jesus. Que a tua graça, misericórdia esteja sobre eles, meu Deus, porque eles têm se disposto, meu Deus, a ir em todos os cantos, levando a tua palavra e a tua mensagem, Deus. Pai Santo e Poderoso, guarda cada família, cada vida aqui, meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser esta arca, Senhor, nos dias de hoje, levando a tua presença, aonde nós estivermos. Cuide da arca de Deus. Cuide da arca do Senhor. Cuide da arca de Deus. Cuide do templo do Espírito Santo. Diz o Senhor, cuida da minha arca. Cada corpo aqui, cada templo aqui, cada vida aqui tem que carregar a minha presença. Diz o Senhor, cuida da minha arca. Cuida da minha arca. Quem cuida da minha arca tem bênção. Quem cuida da minha arca tem bênção. Obed-edom limpava a arca, cuidava da arca. Obed-edom cuidava, olhava, reverenciava, adorava a arca. Então cuide da arca do Senhor. O Senhor diz assim, cuida da arca. Deus põe no meu coração para falar fortemente. Cuida da arca, o corpo. Cuida desta arca. A arca, hoje o corpo é onde o Senhor habita. A arca leva, eu vou através do corpo, da arca de cada um. Então cuide da arca. O Senhor diz fortemente no meu coração, cuida da arca, porque existe muito Abinadab. Tem muitos Abinadab que não levam em conta a arca, mas cuida da arca. Cuida da arca, porque senão tem morte. Cuida da arca, porque senão tem morte. Quem não cuida da arca, tem morte, tem miséria. Deus põe no meu coração fortemente. Cuida da arca, cuida do templo vivo do Senhor. Cuida do templo, reverência ao Senhor. Reverência ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso. Gente, eu quero parar, mas Deus fala, abra os ouvidos para ouvir, para cuidar da arca, do templo. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo, o Espírito Santo hoje em dia não habita em paredes, não habita, ele habita dentro de nós. E o Senhor diz, cuida, mas cuida da arca. Cuida buscando a presença, adorando, exaltando, buscando o Senhor em todo tempo, cuida, porque o diabo está doido, ele está doido para derrubar essa arca, ele quer derrubar, quer passar um laço nos pés e derrubar, então cuida da arca, tira o orgulho da arca, tira o orgulho de dentro da arca. Tira o orgulho. Ouçam, Deus põe no meu coração para dizer, gente, o Senhor põe o que derrubou Lúcifer do céu. O orgulho. O que derrubou Lúcifer do céu. O que fez ele causar rebelião no céu. O orgulho. Ele quis se exaltar, ser mais do que aquele que o criou. Por isso ele foi expulso. Ele foi expulso e não está mais no céu. Houve uma rebelião. Foi necessário Jesus Cristo vir aqui nesta terra para que aquela rebelião que houve lá no céu fosse rompida, destruída através do sacrifício do sangue de Jesus, do sangue derramado. Deus põe no meu coração, cuida desta arca, cuida deste corpo, cuida deste templo, cuida, há um sopro de vida aí. O Senhor soprou, nós somos barro, mas nós temos um sopro vivo do Deus. Deus foi lá na nossa narina, soprou. E se Deus recolher esse sopro? E se Deus tirar? E se o Senhor tirar? E se Ele fizer assim? E se Ele tirar? Senhor, misericórdia. E se Ele tirar? Não brinquem. Cuidem da arca. Cuidem do corpo. Randesh cariabaçu briandelabrace.
Eu não sei, mas Deus me mostra, Nete, uma planta, é espiritual, eu acredito, verde, na sua cozinha aí, no meio, uma árvorezinha assim, ó, uma plantinha assim, verdinha, verdinha. Eu vejo isso, não sei o que é, não sei que mistério que Deus quer mostrar, mas desde quando eu sentei nessa cadeira, o Espírito Santo me fez olhar e ver uma árvore aí, uma plantinha, alguma coisa assim, ó, verdinha virada aqui, no meio da sua cozinha. Tem algo, é abundância, é prosperidade, eu não sei o que é, mas eu estou falando que Deus, o que o Espírito Santo me mostrou. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão, por esse tempo, Deus, abençoa todas as crianças que aqui estão. O Espírito Santo de Deus abençoa cada criança aqui, cobre elas com teu sangue, revista elas com a tua armadura. O Espírito Santo me traz a mente para as crianças, cuide das crianças. Templos, os templos que têm se formados, ensinados a se encher pela presença de Deus. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. É o que eu te peço e também te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos encerrar então.